Bora lá, galerinha! O iceberg, o obscuro iceberg de Shadow of the Colossus, gente, do canal do Keyfall. Um iceberg que vocês pedem há muito tempo aqui pra eu gravar pra vocês. E finalmente trazendo aqui pra vocês. Vocês esperem um pouquinho que eu tô na conta errada, que eu acho que vai tocar um pedaço do vídeo. Não, vou ter que achar ele de novo. Mas tô muito feliz, gente, tô muito feliz porque acabei de publicar o meu vídeo lá no canal 2 e ele foi monetizado. Eu tô muito feliz porque esse vídeo provavelmente já tá saindo no domingo, então vocês sabem quão pesado é o tema do vídeo que eu produzi pro canal 2. Mas deu tudo certo, graças a Deus, então tô muito feliz, cara, porque realmente ficou um vídeo muito top, cara. Assim, eu não nem queria vender meu peixe aqui, realmente ficou muito top o vídeo desse fim de semana. O iceberg da Alemanha lá, bigodista. Vai lá e assista, mano. Vai lá e assista caso você esteja nesse vídeo aqui, que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Mas esse do Shadow of the Colossus é o primeiro de uma série que eu quero trazer de icebergs de jogos aí. Quero trazer do San Andreas, do Minecraft, do Bully, de vários jogos aí, né, cara? Que faltam, eu tenho pouquíssimos, né? Na verdade, nenhum vídeo de iceberg de jogo específico assim, né? Então, me deu vontade de começar a trazer pra vocês. E espero que vocês gostem, tá bom? Espero que deixem no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe lá, deixe no like, se inscreva, se possível, considere se membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Além disso, de tudo isso que eu falei, caras, dê uma olhadinha no canal depois que, assim que eu finalizar esse vídeo, eu vou gravar pra vocês uma coisa que eu raramente, na verdade, nunca tinha gravado aqui, que não é bem um rap, eu acho. É tipo uma música. E apareceu, eu tô inscrito nos canais de React. E até foi isso que me deu vontade de. Assim, eu ia escutar em off sei lá, uma música sobre Shadow, um rap de anime, versão Shadow of the Colossus, não sei. Que eu tava com vontade de ouvir, mas eu falei, já que eu vou ouvir, vou gravar pro canal. E daí, já que eu vou ouvir e gravar pro canal, vou aproveitar pra trazer o iceberg de Shadow of the Colossus junto já, né? Então. Fica esse bônus aí, que logo depois desse vídeo eu posto aí no canal também, então fiquem espertos, tá bom? Enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo, rapaziada. Deixa eu só entrar aqui que eu saí, né? Let's go. Eu coloquei, né, a tela. Sim. Esse vídeo é longo, não posso vacilar. Let's go! Eu gosto muito dos vídeos do Keyfall, mano. Eu acho que é um dos caras que faz melhor a iceberg, cara. Gosto muito da estética. Olá, seres vivos. Olá. A era do PS2 foi marcada por jogos incríveis de vários tipos e gêneros diferentes. Cara, desculpa tá E é tirando, praticamente um consenso geral que essa foi a época mais marcante dos consoles de videogames, e eu particularmente compartilho dessa opinião. E um jogo que eu infelizmente não tive a oportunidade de jogar na minha infância, e que aliás eu lamento muito por não ter tido essa experiência mais cedo, é o lendário Shadow of the Colossus. Mas depois de ter Que loucura, assim... eu não joguei tanto. Eu sou muito fã tipo assim, eu sou muito fã mesmo de Shadow. Muito fã, já vi. Assim, até por causa disso, já vou avisando vocês que esse iceberg, provavelmente, a ampla maioria das coisas eu provavelmente já vou conhecer. Não vou querer me fazer aqui pra vocês. Vocês sabem que eu sou bem sincero nas minhas reações. Mas... uma coisa que é fato, gente, é que eu joguei pouco ele, sinceramente. Por mais que eu tenha visto bastante vídeos, assim... há um tempo atrás, eu nunca joguei tanto Shadow of the Colossus. Sinceramente, eu não sei nem se eu zerei, cara, na época do PS2. Assim, é óbvio que eu sei a história do jogo e tudo mais, né, cara, mas eu não tenho certeza se eu zerei, não, cara. Eu jogava, assim, que nem... eu já falei pra vocês minha história com o Shadow, que uma vez eu liguei, quando eu era muito criança, fiquei com medo do primeiro Colosso, fiquei andando pelo mapa várias e várias vezes, tentando fazer outra coisa, assim. É um jogo incrível, né, mano? Mas assim, eu não joguei tanto não, cara. Eu não tenho muita dificuldade em afirmar que ele me ofereceu uma das experiências mais incríveis que eu já tive jogando algum jogo. Com certeza ele é um marco incrível na história dos jogos, e é até mesmo difícil de imaginar que haverá algum outro igual a ele algum dia. E eu fico um dos melhores jogos de todos os feliz tempos, pelo merecido remake que o jogo recebeu poucos anos atrás, queria jogar, que fez mano. muito jus ao seu nome. E sendo esse um jogo que não sai pra PC, incrível, porque não tem pra PC. Eu decidi fazer um vídeo exclusivo a ele, dedicado a explorar o seu desconhecido iceberg. Eu acredito que esse será um tema interessante de se aprofundar, até porque esse não é um tema de iceberg muito discutido entre a comunidade aqui do YouTube. Pelo menos não na brasileira, até onde eu conheço. E como sempre, para montar esse iceberg, eu me baseei numa pesquisa que abrange não só vários icebergs, como também temas separados, e eu separei os que eu achei mais interessante e uni todos em um só iceberg. Também é importante dizer que Shadow of the Colossus tem muita ligação com os jogos Ico e The Last Guardian, e eu eventualmente irei falar sobre eles aqui no vídeo. Então, já deixando pra vocês, eu nunca joguei Ico e na verdade nem sei muito da história. A única coisa que eu sei é que tem a Rainha Mala e tudo mais, que você tem que ajudar a menininha, e que tem o lance do moleque com chifres.
Mas eu nunca joguei o jogo e, tipo, eu realmente não sei muito da história, não sei. Tipo, nunca vi nem gameplay, sinceramente. Tipo, claro, já vi uma cena, assim, que nem em vídeos de Shadow eu já vi gameplays de Ico, sabe? Mas ver, tipo, partir. Ah, mas isso é legal, porque eu queria jogar um dia. Agora, The Last Guard, desculpa tá falando tanto no começo do vídeo aqui, mas, quem tá vendo esse vídeo aqui é porque, pô, esse vídeo vai estar mais 1 hora de duração, provavelmente, porque eu vou falar bastante. Porque eu tenho muito pra falar desse jogo. Mas eu, na época que lançou The Last Guardian, cara, eu assisti uma gameplay, eu lembro, cara, eu não sei porquê, foi muito marcante pra mim. Era na minha antiga casa, nem é nessa que eu moro hoje em dia. Eu não certinho, eu deitei no sofá da sala, eu não sei que ano era isso, cara, tipo 2016, provavelmente, 15, 16, né? Eu deitei no sofá da sala, né? Eu acordei cedinho, deitei no sofá da sala e botei o VOD do Cellbit no celular, dele jogando a Last Guardian, e eu assisti às 8 horas, cara, numa tarde, num dia só, assim, sabe? Numa run, cara. Eu lembro certinho, tipo, mas eu acordei muito cedo, era tipo 7 horas da manhã, e fiquei até 3, 4 horas da tarde assistindo aquela gameplay, cara. Foi muito, muito da hora. E foi a única vez, sinceramente, que eu vi o jogo completo, eu acho. Então, sem demorar muito, pega um café Que da e hora, vamos mano. pro Mas eu vídeo, jogar que a nunca história é joguei. longa. O jogo não tem pra PC, infelizmente, né, cara? Ok. Os céus. Ok. Esse é o nome de uma localização secreta no jogo, que na verdade não é tão secreta assim, né? O Jardim Secreto foi uma descoberta feita Cara, pelos não sei jogadores. se. Eu acho que não é secreto pra gente que conhece o game, né, cara? Mas eu acho que pra uma pessoa casual que vai jogar pela primeira vez, nunca vai fazer ideia que isso exista, Muito né? por acaso. Na época em que a descoberta foi feita, os jogadores estavam na verdade atrás do que era conhecido como The Last Big Secret, ou o último Last grande Big segredo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso em umas camadas mais à frente no vídeo, mas o que importa aqui é o fato de que no meio dessa busca os jogadores acabaram se deparando com esse achado. E como a busca era referente na verdade a algo que nem mesmo os jogadores sabiam do que se tratava, eles então deduziram que possivelmente o Jardim Secreto fosse o tesouro ao qual eles procuravam. Sendo assim, como você deve imaginar, esse local se tornou alvo de lendas das mais diversas possíveis. Como por exemplo a teoria de que seria ali onde o jogador teria o encontro com o tão temido 17º Colosso. Não Ou faz até mesmo sentido, né? seria um meio de desbloquear um final alternativo. E talvez o principal motivo que levou os jogadores a criarem teorias sobre esse lugar foi o fato dele ser um local extremamente difícil de ser acessado, sendo necessário uma boa quantidade de estamina para que se escalhe até lá. Se tem uma coisa que tenho certeza que eu mesmo nunca A fui, mano. localização do Jardim Secreto é exatamente acima do templo principal do jogo, mas bem em cima mesmo. E algo curioso acerca desse lugar é que existem algumas frutas que o jogador pode consumir lá, porém elas exercem uma função contrária às frutas convencionais, reduzindo tanto a estamina quanto a vida ao invés de aumentá-las. Isso, né? E outra coisa curiosa é o fato desse ser o lugar onde supostamente Dormin se comunicaria com Vander, sendo também onde se passa a última cutscene do jogo. Cara, eu não sei o que tem nesse jogo que faz ele ser tão fascinante assim, cara. Mas uma coisa que eu vejo é muito por causa da arquitetura dele, vocês sabiam? Cara, essas rochas, tudo parece um grande, sei lá, né, cara, uma grande ruína de algo, né? Eu não sei, mano, o design desse jogo ele tem algo tão incrível assim, né? Você fica pensando, pô, o que era esse jardim, né? Sabe, às vezes os desenvolvedores nem tinham na mente deles, assim, algo realmente por trás desse jardim, sabe? É só tipo um jardim aleatório lá em cima. Mas você fica pensando, assim, porque parece ter algo, né? Pô, a fruta aqui causa menos, né? Eu lembro, inclusive, de quando eu era novo, que os caras chamavam esse lugar de Jardim do Éden, né? Por causa da ligação que muita gente faz do jogo com a Bíblia, né? E tal, e fala que aí, por causa do fruto proibido, é um fruto que tira a tua vida em vez de. Entende? Enfim, mas é só suposições, né, cara? Pelo fato de estarmos lidando com seres gigantes e colossais, se torna uma dúvida comum no que diz respeito a qual deles seria o maior. E é de se imaginar que provavelmente seria o último, né? Mas esse prêmio, né? na verdade, vai para Phalanx, o 13º colosso do jogo, medindo incríveis 200 metros de comprimento.
E muito embora ele seja o maior, Malus, o último colosso, não fica tanto assim para trás, já que Phalanx é o maior em largura, só que o mais alto é Malus, medindo 66 metros de altura. Porque o Phalanx ele tá voando, né? A escala comparativa no final ele é maior seria mesmo. suficiente para que ele pudesse olhar diretamente pro relógio do Big Bang. Ok. O menor é o... Celósia ou Cenóbia? Não sei, eu sei que é o nome dos dois pequenininhos, né? Eu vou de Celósia. No mesmo raciocínio do tópico anterior, temos o que seria o menor colosso do jogo. Esse é um tópico meio difícil de chegar a um consenso, já que tanto Celósia quanto Cenóbia possuem tecnicamente o mesmo tamanho, medindo ambos 4 metros de altura, fazendo deles indiscutivelmente os menores colossos do jogo. Porém, em termos de comparação, Celósia possui uma largura um pouco maior do que Cenóbia. Então, se olharmos por esse ângulo, podemos concluir que, de fato, Cenóbia seria o menor colosso do jogo. Mesmo assim, ainda sendo os menores colossos do jogo, eles ainda são ligeiramente maiores do que um elefante africano adulto. Então, não se engane, eles não são tão pequenos assim. Doideira, né? Muito interessante, cara. Isso daqui que você descobre quando era criança, né, cara? Muito doido, né? Isso é um fato que, por mais incrível que pareça, ainda existem pessoas que não sabem. Embora não seja dito em algum momento... Qual foi a primeira vez que você Quando foi que você descobriu que a Agro era a Agro, né, cara? Eu, sinceramente, não me lembro, mano. Do jogo, Agro, na verdade, é uma égua, e não um cavalo. É uma iguana, né, que é uma cavala mesmo. E nem é louco, o tamanho do cavalo, né, cara? Até porque, como eu disse, isso não é comentado em nenhuma parte da história. Porém, isso é revelado em uma artbook oficial do jogo lançado em 2006. E é um tanto estranho saber que a Agro é uma fêmea, principalmente levando em conta que o seu nome parece remeter muito mais a um substantivo masculino do que feminino. Ou pelo menos pra mim. Só que depois de um tempo você meio que se acostuma. Eu acho até parece que faz mais sentido na história, por algum motivo. Não sei, sabe? Ser uma... Eu não sei, mano. Me parece que faz mais... Tipo, me parece mais... Sei lá, me parece mais... É porque eu acho que me acostumei, né? Sei lá, tipo, parece mais normal ser uma égua, né? Mas... Sabe, não tem nada dizendo isso. Acho que é só uma questão de costume, né? Horde of the Earth. Esse é o nome da trilha sonora composta por Ko Otani, lançada exclusivamente no Japão em 2005. E que, aliás, é a trilha oficial do jogo. Seu nome traduzido seria Rugido da Terra, que provavelmente é o melhor nome possível para se referir ao que é, na minha opinião, uma das melhores... Tipo assim, tudo é uma obra de arte em volta desse jogo, né? E é muito doido que parece nome de Zelda, né? Zelda Breath of the Wild, não parece? Um ser humano. Sério, as músicas dessa faixa são realmente de arrepiar. Elas são perfeitamente colocadas como tema de um jogo que só é tão épico quanto sua faixa. Cara, olha esse cenário, mano. De maneira graciosa, de modo a construir uma experiência realmente única. Fantástico, né, cara? Olha esse cenário. Tipo assim, e sabe o que é bizarro? Que esse mapa desse jogo não é gigantesco, né, cara? Só que você olha essas planícies aí, o bagulho parece que é muito, muito maior. Parece que você tá cavalgando num lugar, assim. Pô, é muito doido, né, cara? Se você começar a vagar pelo deserto da Arena do Phalanx, em meio à areia existem alguns anéis notáveis espalhados pelo cenário. E o design deles parece lembrar bastante alguns que são encontrados no jogo de Ico. Eu já tinha ouvido falar disso, cara, quando eu era mais novo, mas eu sinceramente não sei o que seriam esses anéis em Ico, né? No caso, foi um jogo desenvolvido pela mesma empresa de Shadow of the Colossus, sendo lançado antes dele. E pelo fato de serem muito parecidos, isso por si só pode provar uma possível ligação entre os jogos. E por isso existem várias teorias e lendas envolvendo esses anéis em questão. Mesmo que não se saiba se isso realmente tem alguma importância na trama do jogo, eles estão lá. Seja lá o que isso queira dizer. É bastante curioso, né, cara, porque muita gente tem a teoria de que Ico se passa depois de Shadow, né, por causa do final do jogo, né, do final de Shadow of the Colossus, da criança lá, do bebê, né. E é curioso, né, cara, porque essa imagem desse anel nesse lugar, assim, faz muito mais parecer uma ruína, né, do que qualquer coisa. Pô, os caras tiraram esse anel daí e levaram pra algum outro lugar, né. É estranho, né, parece que é a ruína daqueles lugares que estavam em Ico, né. Enfim, talvez seja só um easter egg, na verdade, a gente faz muito overthinking, né. Esse é o nome de um local que pode ser encontrado logo no início da ponte em que Vander passa para chegar nas Terras Proibidas. A área em questão não possui um acesso tão difícil quanto o Jardim Secreto, mas seus caminhos são basicamente os mesmos. O nome desse local é chamado Fenda do Vento, pois não é possível sob nenhum meio ultrapassar os limites da área, sendo que quando Vander chega até ela, ele é impedido de prosseguir por conta de algum tipo de vento. Eu vou deixar de lado um pouco, senão eu não vou conseguir. Como é de se imaginar, essa área também é alvo de diversas teorias por conta da dificuldade que é passar da fenda, o que leva à ideia de que seja
uma região que possua algo escondido. Por meio de alguns glitches até é possível passar pela fenda e chegar até o outro lado. E lá existe uma região relativamente detalhada, porém nada de muito revelador. Devido a um screenshot encontrado referente a essa parte do jogo, se especulava... Caramba, e o que significa essas coisas aqui? Talvez você falou que essa fosse uma região planejada para ser jogável, mas não se tem certeza disso. E acreditavam que, se fosse esse o caso, essa seria uma arena ou um lugar próximo da arena de Abert, um dos colossos excluídos do jogo. Só que levando em conta algumas imagens não é, né? Isso aqui é embaixo da ponte. Disponíveis do colosso em questão, fica mais evidente que sua arena seria próxima da ponte. E nem faz sentido, né? Tipo, porque a Fenda do Vento, aparentemente, é o portão que conecta essa terra. Porque essa terra é uma terra mágica no final, né? Que a gente vê no final do jogo, que enquanto nas terras... Nessa terra aí, mano... Eu sei porque o final... Principalmente o final do jogo e o começo são bem frescos na minha memória, sabe por quê? Porque eu já vi gameplay de algumas pessoas que nem... Sei lá, tem umas pessoas que fazem gameplay de vez em quando jogando pela primeira vez Shadow. E eu gosto de ver a pessoa reagindo à primeira cutscene e à última, sabe? Então isso tá bem fresco na minha mente. Na última cutscene do jogo, mano, você vê lá que quando a águia sai de dentro dessas terras, tá escuro, sabe? Tá... de noite e tudo mais. Então você vê que esse lugar o tempo passa diferente. Então essa Fenda do Vento é um lugar que sela essa área, por assim dizer, né? E logo não faria sentido nenhum ter um colosso fora dela, né? Aquilo ali, cara, mas é curioso você pensar, será que você teria alguma gameplay fora do lugar em algum momento no jogo, né? Ou deve ter sido algo que foi pensado muito no início, né? Assim, é estranho, né? Talvez no começo os caras pensaram assim, vamos fazer uma gameplay de você chegando no lugar, né? Mas é estranho, né? Atrás dela. Vê o que é esse jogo, né, cara? Você fica... É o único jogo, eu acho, que você fica pensando assim, cara, o que os caras queriam fazer? O que será que eles tiraram? O que era o primeiro pensamento? Sabe? Parece tão interessante, né? E o que deixa tão mais secreto é que a equipe que faz o jogo é tão misteriosa, né, cara? Então é difícil você saber qualquer coisa. Existem algumas variações do design da Agro que ficam disponíveis no jogo. E na versão de PS2, caso o jogador tivesse um save de ICO em seu memory card, ele poderia desbloquear esse visual exclusivo da Agro com um I em sua cabeça, fazendo referência direta ao jogo em questão. Pelo que eu entendi nas versões de PS4 e PS5, essa variação fica prontamente disponível ao jogador. Só que eu não tenho certeza se existe algum critério quanto a isso ou não. Como é que você vai exigir isso, né, cara? Easter eggs? Ok. Existem vários easter eggs que podem ser encontrados em Shadow of the Colossus, e uma grande parte deles fazem referências diretas a outros jogos de seu próprio universo, como o Ico e The Last Guard. Como por exemplo os Anéis de Ico, que eu falei anteriormente, que se encaixam nesse perfil. E além desses, existem outros como essa melancia, que pode ser encontrada na praia, que faz uma referência ao final de Ico. E na versão remake do jogo, lançada para PS4, foram inseridos alguns outros easter eggs, como por exemplo esses barris que podem ser encontrados em uma caverna do jogo, que fazem referência direta a The Last Guardian. É dark essa parada do barris aí, me marcou também daquela vez do Last Guardian, quem viu o final aí sabe que é pesado, né? Encontraram alguns desenhos de cabras em algumas partes aleatórias do jogo. Isso inclusive se tornou um mistério e tanto entre os jogadores, já que não parecia fazer o menor sentido esses desenhos aleatórios pelo mapa. E muitos acreditaram que isso teria realmente alguma ligação importante com a história. Só que mais tarde isso foi revelado apenas como um tipo de marca da empresa que produziu o jogo. Ok. Só pra falar pra vocês que, tipo assim, é muito incrível para pensar que um jogo ao Shadow ele só tem referências a jogos do próprio criador, sabe? Não tem uma referência a Assassin's Creed aí, não tem, sabe, easter egg. Sabe? Até isso os caras são minimalistas, por assim dizer, sabe? Os caras não vão ficar fazendo qualquer tipo de coisa. Tudo que tá ali no jogo tem algum sentido, tirando essa cabra, mas até isso talvez tenha algo ainda, né? Chifre do Quadratus? Quadratus é o segundo colosso que o jogador encontra durante o game. Quebrado. E algo que é bastante característico sobre esse colosso é o fato de que um de seus chifres parecem estarem quebrados sem nenhum motivo nunca tinha reparado, aparente. Caramba. Alguns acreditam que ele possa ter quebrado após derrubar a parede de onde ele sai. Só que analisando o colosso antes de sair da parede, ele já estava assim, antes de bater na estrutura. O que não necessariamente prova que ele não quebrou com impacto, mas torna menos provável. E uma outra teoria é de que isso seria os resquícios de uma possível luta de Quadratus contra um guerreiro anterior a Vander. Pô, mas esse cara tinha que ser muito forte, né, pra ter arrancado o chifre do colosso? Outro colosso. O que entre todas as teorias eu acho a mais interessante. Muito da hora, né, cara? O que são os colossos, então, né? Os colossos são criaturas épicas que se tornam o principal obstáculo para que Vander alcance seu objetivo. Mas o que são eles de fato? Durante a história é explicado que essas criaturas são seres imponentes aparentemente feitos de material orgânico.
e sendo 16 no total, cada um deles constitui uma parte separada da entidade Dormin, que teve seu poder há muito selado para que fosse... Então, mas será que esses seres foram criados já com esse propósito, né? Ou será que depois que... Sabe, é estranho, né? Contido. E dessa forma, derrotar um colosso permite que parte do poder de Dormin retorne a ele, sendo essa a moeda de troca para que Vander consiga trazer Mono de volta à vida. Cada colosso é a própria encarnação dos ídolos que encontramos no Santuário da Adoração. E pelo que é descrito... o que parece, pelo que ele fala na intro, as partes deles estão seladas nos ídolos, né, cara? Só que pra você destruir esses ídolos, você precisa destruir os colossos, né? Então tem alguma espécie de link aí, né, cara? Mas como isso foi feito? Sabe, tipo, quando ele foi selado, quando o Dormin foi selado, os caras criaram esses colossos? Ou esses colossos já existiam nessas terras e os caras pegaram as partes dele e jogaram dentro dos colossos, que seria um ser basicamente que consegue se proteger, né? É muito bizarro, cara. Escrito no artbook do jogo, na seção da existência de Dormin, os colossos são os ossos e músculos que compõem a entidade, e as sombras são o sangue que flui através dele. Muito bizarro, né, cara? É assim, sem respostas mesmo. Official PlayStation Magazine, ou OPM Demo, é o nome da revista que publicou a primeira demo de Shadow of the Colossus, em 2005. Nela, os jogadores tinham como objetivo enfrentar Valos, e ela terminava assim que o Colosso era derrotado. Essa edição teve muitas alterações no design das Terras Proibidas, como a adição de barreiras de pedras que impediam alguns caminhos, obviamente para que os jogadores tivessem uma exploração mais limitada no cenário. Interessante. Isso é da nova versão, né? Esse é o nome de um item desbloqueável disponível na versão remake do jogo. Nessa versão existem 79 relíquias espalhadas pelo mapa do jogo em cantos aleatórios. E caso o jogador pegue cada uma delas, ele vai desbloquear essa espada, que é chamada a Espada de Dormin. Você consegue pegar ela depois de ir até uma sala onde a espada se encontra num altar exclusivo dela. O uso dela fornece uma vantagem gigante ao jogador, uma vez que causa hit kill em qualquer ponto vital dos colossos que você lutar. Só que com o custo de que o seu regen de estamina é consideravelmente afetado a cada hit. O que reflete no próprio conceito do ser que dá nome à espada, já que na história Dormin exerce a mesma função, oferecendo algo bom em troca de algo ruim. Uma coisa no mínimo intrigante sobre o lugar onde você encontra essa espada é o fato de que após se apoderar dela é possível ouvir uma risada bem sutil e macabra de Dormin. Uou! Se isso sai fora, cara! Eu não sei dizer, mas que é bem bizarro, é. Cara, sinceramente, eu não sei nem se o criador de Shadow teve muito a ver com isso daí, com esse lance da espada. Eu acho que foi muito mais algo que a empresa que fez o remake do jogo colocou, cara. Por simples fato que na época que saiu o jogo, eu lembro que isso foi muito maneiro. Mas hoje em dia eu acho a espada muito da hora, eu acho o cenário, mas eu acho o jeito que você consegue ele meio não Shadow, sabe? Não acho ele não muito o lance da empresa, porque esse lance de você fazer coletáveis no cenário, sei lá, mano, me parece uma parada muito jogos, sabe, jogos AAA desses aleatórios, assim. Se bem que o Shadow of the Colossus, ele era AAA, por assim dizer, na época dele, né? Mas você entende, parece muito esse, não um jeito que os caras da própria empresa fariam, sabe? Isso que eu quero dizer, eu acho que se fosse pra ter algo secreto no jogo, eles teriam feito algo como é o Jardim Secreto, que você não precisa coletar coisas, né? Muito mais algo que você precisa de stamina e coisas assim. Enfim, eu acho estranho o jeito que você consegue ela. Eu não gosto muito. Acho esse negócio de coletar e acho meio nada a ver, sabe? Essa é uma das lendas mais recorrentes entre os jogadores. Eu até mesmo cheguei a falar sobre isso no meu vídeo sobre as lendas nos jogos. A lenda aponta que no jogo haveria de alguma forma um colosso secreto que poderia ser enfrentado através de algum meio específico. E esse seria o verdadeiro último colosso da história. Seria incrível se tivesse mesmo. É uma pena, né, cara, que não tem. Imagina se tivesse, cara, realmente um colosso secreto no jogo, né, cara? Que poderia dar origem a um final alternativo ou algo do tipo. Existiram muitos candidatos que se especulavam ser o real 17º Que isso, cara? O Wander tá em cima de um dinossauro? Mas provavelmente o Blackbird talvez seja o mais popular entre eles. Mesmo após muitos anos de buscas incessantes atrás desse suposto colosso, nunca foi encontrado nenhum indício de que ele realmente tenha existido. Sendo assim, como você deve imaginar... Mas aí que tá, existido, existiu, mas não no, sabe, nas versões, tipo assim, ele chegou, porque tem colossos que foram excluídos, né? Apenas uma lenda.
Eu acho que a ideia de haver um colosso secreto no jogo se deve pelo fato de que o jogo é tão único e cativante que se torna um meio dos jogadores se agarrarem à ilusão de que o jogo ainda não terminou, quando na verdade, infelizmente, né? não é esse o caso. Que da hora pensar isso, né? Mas ele não falando uma parada desse Blackbird, que eu lembro certinho de quando ele era novo, aquela lenda de que se você saísse rapidamente do templo no começo do jogo, você conseguia ver o Blackbird voando. Ou era o Avion, né, cara? Sei lá, mano, você conseguia ver um colosso voando. Nossa, artbook, deve ser da hora, hein? Esse é o nome de um artbook oficial do jogo, lançado em 2006. O material fornece muito conteúdo relativo às artes conceituais do jogo, tal como ilustrações de modelos descartados dos colossos, colossos cancelados, entre muitas outras coisas interessantes. Infelizmente foi lançado apenas no Japão, mas eu acredito que hoje em dia seja bem fácil conseguir acesso a essa artbook. Então, será que não tem uma versão digitalizada na internet, né? Parece bem interessante. Você que já jogou deve ter sentido em algum momento um desconforto, né, por estar pondo fim à existência de seres que em nenhum momento te fizeram algum mal. Só que esse não é o caso de todos os colossos, mas sim de uma parte deles. E esse tópico é relacionado aos colossos que são os mais pacíficos do jogo todo. São eles o Avion, o Hydros e o Phalanx. Embora a Avion possua teoricamente um movimento de ataque, ele só o fará caso o jogador de alguma forma ataque primeiro. E você pode ficar... porque ele vem na tua direção, né? Mas assim, você... No caso de todos os cosmos agressivos, é você que tá indo lá perturbar o cara também, né, cara? Você chega lá, invade a casa do maluco, você não quer que ele reaja, né? Geralmente esperando o jogo todo que ele não vai sair do lugar até que você dispare contra ele. E no caso de Hydros e Phalanx, eles não têm absolutamente nenhum movimento de ataque, sendo que a única coisa que eles fazem é se debater para que Vander saia de cima deles. E com certeza esses são os que mais dão peso na consciência depois de matar eles, já que literalmente eles são os mais pacíficos. E em contrapartida, o Digi esse daí não é bicho ruim, esse daí, né, cara? O colosso esse mais bicho dá medo pra caramba, né, cara? A critério de curiosidade, o fato deles serem os colossos mais pacíficos também é reforçado pela ideia da música Silence, que é o tema tocado na batalha contra os 3 colossos. O que mostra como cada detalhe do jogo foi pensado minuciosamente. Caramba, né? Muito da hora, cara. Jogaço, né, cara? Só o que tem que falar, jogaço. Eu acredito que cada um que joga acaba tendo um colosso que mais gosta. E esse tópico é dedicado ao meu colosso favorito, que é o Phalanx. Eu não sei explicar o motivo exato disso. Eu não sei, mano, qual que seria o meu, cara. Eu penso muito no Gaius, né, no terceiro. Eu acho que é o mais marcante pra mim quando eu era novo. Eu achava ele muito da hora. Mas não sei dizer se hoje em dia ele é o meu favorito ainda, cara. Enfim, é porque eu acho que ele é muito comunzeira, sabe? Eu acho que eu não tô sendo um cara maneiro falando isso, né? Mas talvez eu acho que também seja meu favorito. Ele representa muito bem toda a magnitude do universo de Shadow of the Colossus, uma vez que é o maior dentre todos eles. Então vamos a algumas curiosidades sobre esse colosso. Como eu disse antes, ele é o maior colosso do jogo, medindo cerca de 200 metros de comprimento, o que é mais de 3 vezes o tamanho de Malus, o segundo maior colosso do jogo. Ele possui a sequência de morte mais longa dentre todos os colossos, durando cerca de 26 segundos. Caramba. Em termos de combate, ele é genuinamente o mais pacífico de todos, uma vez que não dispõe de nenhuma forma de atacar o jogador diretamente. Ele é o único colosso que é subterrâneo, ao mesmo tempo que voador. É o único colosso capaz de ocultar os seus pontos fracos. Ele possui 3 olhos estranhamente localizados, sendo 2 de um lado e um do outro. Ele também é o único colosso com 3 olhos. Ele possivelmente possui uns sons vocais mais exclusivos de todos, mesmo possuindo alguns barulhos habituais de outros colossos. Mas é muito fantástico assim, né, cara? Pô, olha isso, cara. Olha o que os caras fizeram em... Claro, isso aqui é o remake, né? Mas, tipo assim, pô, olha o que os caras programaram lá no PS2, né, cara? Olha que jogo incrível, né, cara? É fantástico demais, e durante cara. Essa sequência introdutória olha isso, cara. De morte, ele emite da hora, um estranho cara. som como de um lamento. Bicho, cara. Seu nome durante o desenvolvimento do jogo era Snake. A textura de seu ídolo de pedra, ele apresenta uma asa que não é vista durante o jogo. E por fim, Phalanx possui provavelmente a tela de game over mais rara dentre todos, uma vez que é pouco provável que o jogador morra durante sua luta devido a ele ser muito pacífico. Eu acho que é isso. O vazio de Shadow. Tem um vídeo do JJ sobre isso, né? É inegável que quem joga Shadow of the Colossus... Mas é verdade, esse dá pra dizer que tem mesmo, né, cara? Tem a sensação de vazio enquanto vaga pelo mapa do game. E isso é intencional, já que sua experiência é voltada justamente para que o jogador se sinta sozinho, abandonado,
em uma terra desprovida de vida. Tanto que isso é reforçado pela ausência de música nas partes em que não há luta, exatamente para inflar essa ideia. Isso acaba por tornar a experiência do jogo algo bem único e até mesmo filosófico. Então, caso você tenha sentido esse vazio em algum momento, fique sabendo que essa é a exata ideia do jogo. Eu acho incrível, cara. De novo, desculpa reforçar isso, mas olha esse cenário, cara. Olha como ele parece tão vasto, gigantesco, né, cara? É muito incrível. Olha isso, cara. É muito incrível, né? Caso tenha interesse. Muito bizarro o que os caras fizeram, né? Esse é o nome de uma mecânica que era planejada para estar no jogo, porém nunca esteve oficialmente no jogo final. A mecânica, conforme descrita pelo Dormin, serviria para que o jogador tivesse um vislumbre olhando através dos olhos do Colosso em uma luta. Talvez ela fosse planejada para a luta contra algum Colosso específico que em algum momento precisaria do item, ou até mesmo seria desbloqueado de algum jeito. Mas eu imagino a quantidade de bugs e problemas que essa mecânica traria para o jogo. Além do fato de que mas é uma coisa que os caras poderiam ter colocado no remake, né? Provável que esse item iria facilitar de alguma forma uma luta em algum momento. Sem contar que isso tornaria infiável para os Colossos como dias de falanges, que eventualmente ficam debaixo da areia. É bem possível que essa mecânica tenha sido descartada bem rápido na produção do jogo. Mas é muito interessante, é uma coisa que, de novo, os caras que fizeram o remake poderiam ter feito, né, cara? Mesmo esses daí que... É só você fazer só areia debaixo da terra, né, cara? Até pra botar um easter eggzinho lá, né? Pô, vacilaram, mano. Que era legal a ideia. Assim, acho que seria horrível pra você jogar, como ele falou, né? Pô, como é que você vai, né, escalar o bicho ali, mas... Era uma parada legal, cara. Ou talvez você fizesse ali um modo que você só ficasse na visão do Colosso enquanto ele anda pelo cenário, só pra você ver, assim, ter uma noção do tamanho, né? Seria legal. Durante o início da produção de Shadow of the Colossus, o jogo foi planejado inicialmente para ter 48 Colossos. Os caras também são malucos, né, cara? Esses 48 Colossos aí, não sei... Os caras tomaram uma antes de falar isso, né? O que é um número bem distante do que temos hoje em dia. Porém, devido à limitação do console, esse número foi sendo diminuído gradativamente, até chegar nos 16 que temos hoje. A grande maioria dos Colossos descartados não chegaram nem mesmo até nos 16 que temos hoje. A grande maioria... Esse daqui, né, cara? Esse Fênix aqui, eu lembro de quando eu vi pela primeira vez esse lance de Colossos excluídos, assim, foi tão... É uma parada tão fantástica quando você descobre esse lance que tinham Colossos excluídos. Por isso que esse jogo é tão incrível, né, cara? Que quando você descobre uma coisa que nem tá no game, né, cara? Você fala, caraca, tinha Colossos excluídos, mano, olha que da hora, sabe? É muito fantástico, é muito da hora, né? Imagina as primeiras pessoas que descobriram isso, deve ter sido uma sensação incrível. É uma coisa que eu queria esquecer pra poder descobrir pela primeira vez de volta, sabe? Mas esse Fênix sempre foi meu favorito desses excluídos. Eu acho o design dele tão incrível, né, cara? A maioria dos Colossos descartados não chegaram nem mesmo a ter uma Rock fase of Blackbird, né? Porém, uma parte deles ainda tiveram um grande desenvolvimento e quase vieram para a versão final. Mas por diversos fatores, os mesmos acabaram por serem descartados também. Os principais motivos que levaram a isso... Olha esse design, cara. Olha isso. Difíceis, outros serem muito repetitivos e também por não se adaptarem muito bem com de novo, né? Os caras foram preguiçosos, os caras do remake. E outra coisa, cara, os caras podiam ter adicionado menos um, né, cara? Blackbird, né, cara? Pô, o que custava, né, cara? Ia ficar todo mundo feliz, né, cara? Sabe? Pô, mano... O que causava muitos problemas. Quem sabe no futuro, né? Alguns deles chegaram até mesmo a receber nomes dados pros fãs. E mesmo que eles tenham sido removidos do jogo, ainda é possível encontrar alguns resquícios de suas arenas em partes diferentes do mapa, como essas estruturas de pedra que seriam usadas na luta contra os Sirius. Que da hora, né, cara? Giantology? Durante a campanha de marketing do jogo no Japão, existia um trailer live action promocional de Shadow of the Colossus. O curioso sobre isso é o fato de que esse trailer é passado como forma de um documentário real, que explica achados arqueológicos que provariam a existência de formas de vida gigantes da antiguidade. E é possível encontrar várias partes de Colossus diferentes. Mas isso é interessante pra caramba, né, cara? Porque basicamente a equipe do jogo falando que o jogo realmente se passa no passado, por assim dizer, e tipo, que os seres têm literalmente carne e osso por trás, né? Muito doido. Obviamente nada que tá ali é real, já que, como eu disse, é apenas um conteúdo promocional. Bizarro, essa é com certeza uma das campanhas de marketing mais criativas que eu já conheci. Legal. Nico. Esse é o nome inicial que era planejado para Shadow of the Colossus, o que fica claro que o jogo tinha como objetivo ser exatamente uma sequência do anterior Ico, uma vez que Nico seria como Ico 2. O conceito original do jogo destoa bastante do conceito que conhecemos, já que nessa versão a principal característica dele seria o fato das batalhas serem travadas em modo multiplayer. Cara, isso é uma maluquice, cara, no PS2, né, cara? Muito difícil que isso daria certo.
principalmente levando em conta que a conexão do PS2 era bem ruim nessa época. Mas eu não posso deixar de admitir... Não, se você jogasse na tela dividida, né, mas assim, quebraria totalmente o que é. É estranho você pensar que um jogo como Shadow começou sendo um multiplayer, né, cara? Sendo que é um jogo que é literalmente não sobre ser, é sobre solidão, né, o jogo. Não é sobre você estar com seus amigos, se divertindo, por assim dizer, né? Entendem? Ia quebrar completamente a imersão, né? Admitir que seria, no graças a Deus, não foi mantido. Interessante combater colossos na companhia de outros players. Eu já acho que não faz sentido nenhum, mano. Mesmo não existindo uma fauna muito extensa nas Terras Proibidas, ainda é possível encontrar algumas formas de vida lá, como lagartos e pássaros. Só que algo curioso sobre isso é o fato de que em 3 localizações diferentes do mapa, existem 3 falcões de estatura muito maior do que pode ser normalmente encontrado. Ninguém sabe dizer se isso realmente significa alguma coisa, mas é bem provável que seja apenas um detalhe. Bom, mas é interessante, né, que naquela pose ali me parece, assim, que talvez fossem usados pra você ser transportado pra alguma área, estilo começo de Dark Souls, né, cara? Foi o que me veio na mente, né? Interessante, cara. Por quê, né? Sabe? É uma coisa que... Bem, se você jogou, você deve se lembrar que em um dado momento da gameplay, a Agro meio que dá uma morrida de leve. Bom, é como ela sobreviveu isso daí, é uma loucura, né, cara? Ela acaba voltando. E talvez você não saiba disso, mas por meio de um tipo de bug, é possível matar a Agro durante o jogo. Caso você pule de um penhasco e chame por ela no meio disso, ela te seguirá sem se preocupar com nada. E ao cair, ela acaba morrendo, morre mesmo, caramba! E você consegue trazer ela de volta à vida caso morra de alguma forma. É uma curiosidade um tanto mórbida, até porque bizarro, eu nunca tinha não visto vejo isso, motivo cara. pra alguém tentar fazer isso. Mas enfim. Não sabia que dava pra matar ela na gameplay assim mesmo. Doideira. Monkey de Luffy. Monkey, ou Saru, é o nome de um dos colossos que foram excluídos da versão final. E esse tópico é exclusivo dele, pois esse é provavelmente o colosso mais esquisito que já cogitaram pro jogo. Eu acho que desde o início da produção esse colosso já estava fadado ao fracasso, porque além dele possuir um modelo estrutural muito bizarro... É muito diferente, né? Ele não parece o resto das criaturas de Shadow, né, cara? Mas, de novo, será que é porque a gente tá acostumado com aquelas e se ele tivesse no meio do jogo, ninguém ia questionar isso, né? Mas ele realmente é bem esquisito, né? Com um conceito que não ele parece muito cartoonizado, né? Pra lugar nenhum. Nos seus rascunhos conceituais... Nossa, olha isso, cara. Pô, isso aqui não faz nem sentido. Olha o tamanho desse bicho, sabe? É completamente bizarro. Em algumas screenshots, dá pra notar a incompatibilidade desse colosso com relação ao jogo, que levando em conta o seu corpo desproporcional, seria preciso um cenário gigantesco para que ele pudesse interagir. Pô, não tinha como os caras diminuir esse bicho aí? E como vemos, seria algo que ele faria no jogo, principalmente usando estalactites como suporte. Talvez por esse motivo, Monkey, em conjunto com Ki... Cara, mas que seria da hora. Imagine que é um colosso que ficasse lá em cima, assim, te observando, né? Seria muito doido, cara, mas seria assustador a luta. Foram colossos que tiveram seu conceito descartado logo no início da produção do game. Que pena, né, cara? Porque era realmente interessante, cara. Alguns colossos específicos chamam a atenção por conta de sua descrição dada por Doarme em sua cena introdutória. E um deles é o Phaedra, que tem a seguinte descrição. Fileiras de túmulos guias. O que é? Porque é tipo um cemitério lá, né? É um tipo... É gigante, mas não tema. Mas é um cemitério, né? Que eu falei, é tipo um cemitério, mas é porque é um campo verdejante, né? O estranho dessa... Mas você desce num buraco, né? A descrição é o fato de ser mencionado fileiras de túmulos, que na verdade não são encontrados no seu cenário. Mas é bem provável que isso se refira ao local onde Vander usa para se esconder do colosso. Pô, mas daí isso é um túmulo, então, esse lugar que a gente se esconde, né? Estranho, né? Mas de fato, se não for um túmulo, ok, isso daí é um bunker, né, cara? Não faz sentido mesmo. Possivelmente seja ruína de algum túmulo antigo. Bem interessante, né? Gaius é um alien. Esse tópico é uma piada referente a Gaius, o terceiro colosso do jogo. A crença de que ele possivelmente seria um alien vem justamente a partir de sua arena, que por conta de possuir um design que lembra bastante um disco voador, muitos começaram a criar uma piada que diz que Gaius seria na verdade um alienígena. Eu digo piada porque isso não pode nem ser encaixado como uma teoria, até porque eu duvido muito que alguém realmente leve isso a sério. Sem comentários, né? Kuromori. Outro colosso que também carrega uma descrição... Kuromori, eu acho que é o colosso mais esquecido do jogo, sinceramente, né? No mínimo curiosa, é o Kuromori,
Não, acho que o mais esquecido do jogo é aquele do Geyser lá, né, cara? Que lá é mais esquecido ainda, né? Eu nem lembro o nome dele. Bazaran. Estranho. A dança da floresta. Uma sombra que escala as paredes. O que se torna curioso nessa descrição é por ser mencionado o fato da arena de Kuromori ser localizada numa região cercada por uma floresta. Só que na prática o seu covil não fica localizado perto de nenhuma floresta, o que torna a descrição de Dormin bem curiosa. Caramba, interessante. Talvez queira dizer que já foi uma floresta no passado, quando o Dormin vagava por essas terras, era uma floresta, né? É uma frase que realmente fala bastante coisa, né? Nômade Colossus. Nômade Colossus é o nome de um dos... Cara, olha isso, mano. Até isso nesse jogo é incrível, sabe? Até as pessoas. Esse jogo parece que ele tem uma aura, assim, de tudo que a galera quer fazer em volta dele se torna incrível. Os vídeos, tudo é incrível, né, cara? Assim, ninguém... Pô, você nunca vai ver alguém fazendo qualquer coisa envolvendo Shadow of the Colossus e ser ruim, sabe? Não sei porquê. Tipo, olha, até um cara que é o descobridor das paradas do jogo, o nome do cara é Nômade Colossus, o cara logo do cara é maneiro, tipo, sabe? Tem toda a temática, é muito fantástico, né, mano? mais importantes na busca por respostas atrás dos segredos do jogo. Durante os anos, ele foi responsável por vários feitos incríveis, que trouxe uma quantidade... Parece o bagulho lá... Ben Drowned. Absurdo de conteúdo para a comunidade de Shadow of the Colossus. A dedicação desse usuário na busca por conteúdos dentro do jogo é realmente impressionante. E é bizarro como ele conseguiu tanto material que é quase impossível de um jogador comum conseguir. Por exemplo, tendo acesso a versões do jogo que nunca vieram a público. O que parece indicar que de alguma forma esse usuário teria algum tipo de acesso com a equipe do jogo. E a partir disso surgiu a hipótese de que ele seria o próprio Fumito Ueda, que pra você que não sabe é o próprio criador de Shadow of the Colossus. De fato, ele pode até ter alguma ligação com o time. Até o criador de Shadow of the Colossus, o cara é maneiro, né, cara? Só que afirmar que ele seria Fumito Ueda seria improvável, a partir do ponto ele é novo, né? Claro que a foto talvez seja antiga, né? Mas não é tipo dos anos 80, né, cara? O cara é novo, né, Fumito Ueda já declarou não gostar de que pessoas vasculhem todos os arquivos do jogo em busca de respostas, o que acaba meio que contrariando essa hipótese. Será, menos que cara? Ele esteja fazendo a maior bait de todos os tempos. Não sei não, hein? Tem cara de baitzão isso daí. O que eu acho bem improvável. O Fumito Ueda tem 55 anos, cara. Então quando ele criou o Shadow ele tinha 30 e poucos, né? Bizarro, cara. Essa é uma lenda que eu sinceramente não conhecia. A lenda diz que no começo do jogo, dependendo do momento que você saísse do templo, você poderia avistar de longe a avião... é isso aí, cara, que eu tinha falado lá no começo. Mas eu achava que era o Blackbird. Das Terras Proibidas, indo em direção à sua arena. Cara, não se sabe de onde se originou essa teoria, mas aparentemente ela surgiu logo nos primórdios do jogo. Não é, porque eu lembro disso daí quando eu era bem novo, cara. Começo, quando eu comecei a usar a internet. Pô, mas seria muito da hora se desse mesmo, né? Seria incrível. Pô, que doideira, eu acho que a época que o K-Fall fez esse vídeo, essa música ainda era Lost Media, né? Mas antes de a gente continuar pra Águas Rasas, é importante a gente lembrar, gente, é só a parte 1 de uma parte 2 que ainda temos pra ver, então, se vocês estão gostando... Que isso? Se vocês estão gostando do vídeo, por favor, deixem nos comentários, tá bom? A opinião de vocês. Também torne-se membro aí pra vídeos exclusivos e também... entre no meu canal 2, como eu falei, tem um iceberg bem maneiro aí esperando por vocês aí, com vocês nesse fim de semana. Vão lá, o iceberg da Alemanha, que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, tá bom? Enfim, bora continuar. Bora pra essa última camada, mano. Tô feliz, cara. Tô feliz. Bora. De novo, eu queria fazer no começo do vídeo, caso você tenha pulado lá. Depois desse vídeo aqui, eu vou postar um vídeo bônus, por assim dizer, que vai ser um react aí de um rap barra, sei lá, música. Não sei como chama essas paradas aí, tipo rap de anime. Que tem de Shadow, que eu vi a galera reagindo essa semana. E que foi o estopim pra gravar esse vídeo aí, que me deu vontade aí de gravar esse vídeo, porque eu queria ver aquele vídeo também, sabe? Então, eu vou ver depois esse vídeo e vou postar como bônus pra vocês, tá? Talvez você não saiba disso, mas os colossos que existem no jogo não têm um nome oficial ao qual possamos nos referir. Todos os nomes que conhecemos, como Valos, Quadratus ou Gaius, por exemplo, são nomes dados por fãs. Se formos considerar os nomes dados pelos desenvolvedores, eles seriam bem diferentes, inclusive bem chatos. Por exemplo, Valos se chamaria de Minotauro A, Quadratus... mas não é, cara, é porque tipo, Minotauro A não é o nome do bicho, é só...
É só o nome, tipo, o nome... Mammoth, nossa, o nome é horrível. Mas eu lembro que a galera chamava de Minotauro. Eu acho que o vídeo do V no Extreme, cara, foi uma das primeiros contatos que eu tive com o Shadow também quando ele era novo. Ele chamava de Minotauro na parte 1, cara. Mas... é bem interessante porque os nomes que os fãs dão são realmente muito melhores e... pô, não são nomes simples, né? São nomes legais. Quem que foi que deu esses nomes, né? Se chamaria Mamute. Mas o que eu ia falar é porque são nomes de desenvolvimento, né, cara? Igual eu, quando vou fazer um vídeo pro canal 2, eu coloco lá, sei lá, eu fiz o da religiões, eu coloco lá, religião 1, sabe? Pô, mas não é o nome do vídeo ainda, entendeu? É só o nome do protótipo ali, E Gaio dizer, se né, chamaria Knight, ou Cavaleiro. Porém, alguns ainda teriam um nome bem interessante, como Faedra, que seria chamado de Kirin, sendo esse o nome referente a uma criatura mitológica oriunda do folclore oriental. Parece que os seres eles tinham até nomes meio mitológicos mesmo, né? Minotauro. É interessante isso, né? Também com a questão de serem... sei lá, isso mano, se refere a uma frase supostamente dita por Fumito Ueda em entrevistas. A frase em questão se refere a um segredo ainda não descoberto pelo Fumito Ueda em entrevistas. A frase em questão se refere a um segredo ainda não descoberto pelos jogadores. E a frase "o segredo está na capa e no céu" estaria falando da capa do jogo. E a partir daí se iniciou uma busca incessante atrás desse suposto segredo, onde muitos apontavam que o segredo estaria no Colosso Valos, ao qual protagoniza a capa em questão. Só que como o jogo é originário do Japão, muitos jogadores então passaram a teorizar sobre a capa japonesa do jogo. Cara, que capa feia do caramba, né? Um colosso de costas, né, cara? Indicando que o segredo estaria nos pássaros que rodeiam Valos. E daí vai para milhares de outras teorias. Não se sabe de onde se originou essa lenda, mas... tem aquele lance do pássaro ser maior lá, né? É estranho, né, cara? É certo que Fumito Ueda nunca disse isso em nenhuma entrevista ou algo do tipo. Só que eu me lembro vividamente de ter tido algum contato com esse rumor quando eu era menor. E é bem provável que eu também acreditei nesse mito. É, tem cara de lenda da internet mesmo, né? Valos não tem introdução. Antes de iniciar uma busca por um colosso, qual que é o Valos Dorme mesmo? traz uma breve introdução sobre ele. Ah, é o primeiro, mas, né? Curiosamente, Valos, o primeiro colosso, não possui uma introdução contada por Dorme. Não que isso interfira em algo no jogo, mas é uma coisa no mínimo curiosa. E se pararmos para analisar, o Malus também compartilha dessa mesma situação, já que mesmo com Dorme dizendo algumas palavras antes de partir, ele não fornece uma descrição ou fala diretamente sobre o Colosso, sendo apenas um breve discurso. Então podemos dizer que tanto Valos quanto Malus são dois colossos que não possuem introdução. E algo bem interessante sobre Valos é que inicialmente ele teve uma introdução que não foi utilizada na versão final, e ela diz o seguinte: ah, que da hora, né, cara? É muito maneira a estética desse jogo. Você parar por trás para até... o servo? O servo? Estranho ele chamar a criatura de servo, né, cara? Eu não sei se isso faz muito sentido. Talvez o servo estaria se referindo ao Vander, mas eu não tenho certeza. É estranho, né, cara? Servo? Por que chamava o cara? Será que os Coloss são servos dele, né? De certa forma? Esse é o nome dado pelos jogadores a uma árvore localizada no quadrante B4 no mapa do jogo, perto da arena de Dirge. O nome dessa árvore se deve exatamente por conta de seu tamanho, que é literalmente colossal, né, o que destoa muito do padrão das árvores comuns encontradas no jogo. E algo curioso sobre essa árvore é o fato de que no menu da versão de PS2 podemos ver a sua versão beta, onde ela ainda é ostentável de folhas. Por que os caras tiraram na versão final, né? Interessante, né, cara? Tá vendo? É outra coisa, mistérios, assim, né? Tipo, por quê, né, cara? Por quê? Eu queria saber, né? Eu queria poder conversar com o Fumito Ueda e falar, pô, por que você tirou no final, né, cara? Isso tem algum significado, né? Pô, é óbvio que ele nunca falaria nada, né? A versão japonesa de Shadow of the Colossus carrega um nome bem diferente do que conhecemos aqui no ocidente, sendo ele Vander e os Colossos, ou esse nome que está aparecendo aí na tela. Algo interessante sobre o nome do jogo é que ele foi originalmente planejado para ser chamado de Nimrod e os Colossos, se referindo a Dormin, que originalmente seria chamado de Nimrod, que é basicamente Dormin ao contrário. E o motivo do antigo nome de... Mas isso daí tem coisa a ver com a Bíblia, né? Eu lembro que eu vi um vídeo disso um bom tempo atrás. Esse é o que eu vou explicar mais à frente no iceberg. É, que Nimrod é um personagem bíblico, né? Castelo de... Se for posicionada a câmera em um lugar certo do mapa, você consegue ver essa formação estranha no fundo. Muitos jogadores passaram a acreditar que isso seria o castelo de onde se passa Ico, só que na verdade é apenas uma formação rochosa bugada.
Caramba, mas se eu visse isso quando eu era novo, né, cara? Caraca, pô, que pena, fiquei já animado. Muitas das coisas contadas sobre Shadow of the Colossus vêm em grande parte de seus fãs. É inacreditável a quantidade de coisas que não foram oficialmente confirmadas sobre o jogo. Um bom exemplo disso são os próprios nomes dos Colossus, que são todos dados por fãs. Né, e a hipótese... Tipo, é tão normal você falar o nome dos Colossus, tipo, o Colosso Phalanx, sabe? Ninguém chama de outro nome que seja Phalanx, né, cara? E é muito doido você pensar isso que nem ele falou, né, que esse é um jogo que ele parece que foi construído pela comunidade também, né? Não é só a obra de arte que o cara criou. Ela é uma obra que continua viva e os fãs melhoraram ela, né? Colocaram coisas que... O enredo completo do jogo ser interpretativa de cada jogador é algo que até faz sentido levando em conta a sua premissa. Muito doido, né? Esse é o nome de um projeto incrível feito por fãs que visa reviver os Colossus cancelados do jogo original, trazendo eles de volta à vida em uma versão onde você... Eu não sei qual estágio tá isso hoje em dia, se alguém souber deixa aí nos comentários. Eu até entrei no Discord desse Tribute uma vez lá, mas eu nem interagi porque eu, sei lá, enfim. Mas eu achava isso muito incrível um tempo atrás. Só que é complicado, né, cara? Porque pelo que eu vi, os caras têm que quase que recriar o jogo inteiro, né? Porque o jogo não tem... De novo, o jogo não é oficial pra... Não é como se os caras fizessem só um mod, né? Porque o jogo não é pra PC, né? Então é difícil pra caramba, né? Mas é muito legal você ver isso daí. É uma das coisas mais interessantes que tem no mundo de Shadow, e saber que é brasileiro é incrível, né? Pode enfrentar cada um deles. O trabalho que essa equipe tá fazendo tem gerado resultados simplesmente inacreditáveis. E é realmente incrível ver como a paixão pelo jogo faz os fãs irem tão longe. E sabe qual é o mais impressionante de tudo isso? Esse é um projeto brasileiro. A ideia é refazer todo o jogo do zero, trazendo com ele todos os... Então, ó, tá vendo? Esse é o problema. Os caras não é só fazer os Colossus, os caras têm que fazer o jogo inteiro, né, cara? Isso 24 Colossus que eram planejados inicialmente, com o adicional de um Colosso extra criado por eles mesmos, que pelo que eu vi será chamado de Bells. O jogo é planejado para ser lançado apenas para PC, e eles não pretendem especular uma data de lançamento, para que dessa forma eles trabalhem o tempo que for necessário. E, cara, eu fico sem palavras para dizer como eu fiquei impressionado por saber da existência desse projeto. Sempre foi um sonho de todo jogador de Shadow of the Colossus que algum dia veríamos no jogo os Colossus cancelados. E agora os próprios fãs estão trazendo isso para a comunidade. Eu vou deixar um link do Discord deles no comentário fixado, para caso você queira acompanhar o desenvolvimento desse projeto. Eu vou dar uma pesquisada aí depois, caras, mas deixem nos comentários em qual estágio tá o Tribute hoje em dia, mano. Que esse vídeo é antigo, né? Acho que tem uns 2 anos esse vídeo já. Por conta das diversas semelhanças que são encontradas entre Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian... acho que o The Last Guardian é mais diferentão, assim, né, cara? São poucas as similaridades, né? Que eles realmente estão interligados. Até porque Fumito Ueda já falou algumas vezes que Shadow of the Colossus se passa antes de Ico. Então isso meio que isso é muito estranho, né, cara? Mesmo que não saibamos exatamente onde se passa a história de The Last Guardian. Barba. Durante o período de desenvolvimento do jogo, Barba quase não veio para a versão final. Isso se deve pelo motivo de que ele parecia muito com outros Colossus como Valos. Parece pra caramba, né? Literalmente tinha uma cópia do Valos, só com barba. Mas o Argus ainda tem uma arma, né? Que o seu conceito seria tem um facão lá, né, cara? Agora esse cara ia só na porrada, tá ligado? Encontrados nos arquivos do jogo uma animação bem semelhante de Barba quando ele se abaixa, só que colocado no Valos, que indicaria que provavelmente ele usaria a estratégia de batalha do Barba em sua luta. Só que posteriormente essa animação foi retirada dele e transferida pro Barba. Infelizmente ele foi pra versão final. Legal, né, cara? Eu gosto do Barba, né, cara? Por mais que de fato ele seja um colosso bem repetidão, né? Em algumas das introduções mencionadas por Dormin, existem alguns colossos que são referidos como guardiões ou sentinelas. Esse é o caso do colosso Celósia, Zenobia e Argus. Isso é algo bem interessante de ter conhecimento, porque pode sugerir que os colossos eram realmente uma parte importante de uma civilização. E é doido, porque são colossos que estão em lugares que parecem ter abrigado civilizações no passado, né? Isso é muito doido, cara. Que existiu nas Terras Proibidas, mas que há muito se perdeu no tempo. Muito doido, cara. Xamã? Essa é uma teoria que aponta que Lord Aemon, de Shadow of the Colossus, seria o protagonista de The Last Guardian. Acho que não faz sentido, né, cara? Até porque não faz sentido, porque a gente vê o protagonista de The Last Guardian adulto no final do jogo, em uma idade mais avançada.
Para que essa teoria faça sentido, mas parece que é só, tipo, sei lá... Preciso que The Last Guardian se passe antes de Shadow of the Colossus, o que não temos uma confirmação se é esse o caso ou não. E não faz sentido, porque você tem o barril no... Tá, por mais que seja uma coisa do remake, né? Mas você tem o barril em Shadow, sendo que no final da Last Guardian, se não me engano, o ser que criava esses barris é derrotado, e você não vai ter mais esse tipo de barril no mundo, né? Por tudo que já vimos até agora, é bem seguro dizer que em algum momento existiu uma civilização ativa vivendo nas Terras Proibidas. Muito provavelmente antes mesmo dela ter esse nome. Um dos principais indícios que podem levar a essa conclusão é o fato de que Argus, por exemplo, é descrito como sentinela de uma cidade. Mas olha isso, cara. Olha esse cenário, que lugar incrível, né? É fantástico. Perdida. O que não só sugere a existência de uma civilização perdida, como também a ideia de que eles coexistiram com os Colossos. Parece a entrada de um templo, né, cara? Vindo como parte dessa civilização. E é de fato bem interessante pensar nessa possibilidade. Muito legal, cara. Uma característica muito marcante do 11º Colosso é o fato dele ser o único Colosso que aparentemente tem medo de fogo. Só que levando em conta sua introdução dada por Dorme, isso parece ser um pouco incoerente. Mantenha as chamas vivas, né? Ah, mas parece ser muito mais uma jogadinha de palavras ali que os desenvolvedores colocaram pra ser um trocadilho, né? E o que podemos concluir disso é que não faz sentido nenhum Celosa ter medo de fogo, uma vez que é o guardião do mesmo. Então isso me levou a uma teoria. É possível que o fato de Celosa manter as chamas dos altares vivos sirva para dizer que talvez elas sejam sagradas. Então não é que ele tem medo do fogo, mas sim tema como uma forma de respeito às chamas. Algo assim, né? Mas me parece que é muito mais uma jogadinha de falas ali, só pra dar uma, sabe? Sagradas. Sei lá, só pra ser maneiro. O que também explicaria o fato de que ele se torna ainda mais agressivo quando... Ou pra dar uma dica pro jogador, né? Ele mantém as chamas vivas, ó. Vander sobe nos altares. Ele tem o dever de manter as chamas vivas, e Vander pode representar uma ameaça quanto ao seu propósito. Ou seja, ele pode estar se distanciando do fogo como uma forma de respeito. E outra, por que ele tem que proteger essas chamas, né? É outra pergunta, né? Pergunta acima de pergunta. Por quê? Por que é guardião das chamas? O que essas chamas têm? E não de medo. O que pode sugerir mais uma possibilidade que envolve a existência de uma religião há muito perdida nas Terras Proibidas. Dorme selou a si mesmo. Essa é uma teoria que explica que Dorme não seria apenas uma entidade, mas sim duas coexistindo em um só ser. Porque por causa das duas vozes, né? Representaria um lado bom e a outra um lado ruim. Um dos argumentos que reforçaria essa teoria é o fato de que, notavelmente, Dorme possui duas vozes que dialogam simultaneamente quando ele fala com Vander. Então, tendo conhecimento que Dorme teria um lado bom, esse mesmo lado teria selado a si mesmo, como forma de conter o lado ruim. Mas nem parece, né? Porque ele literalmente fala que foi o cara lá que selou ele no final, né? É uma teoria que até faz algum sentido, só que na prática isso é desmentido pelo próprio Dorme. Exato. Já que no final do game, ele revela que foi Lord Aemon quem dividiu o seu corpo em 16 partes no passado. Eu sempre achei isso muito estranho, cara, em Shadow também. O fato de que a história, então, se é esse o caso, porque, tipo assim, quando o Wander chega naquelas terras, ele fala como se fosse uma parada no passado. Eu ouvi falar que existe nessas terras um ser que controla as almas, né? Parece que ele ouviu uma lenda antiga, né? E é estranho no final do jogo você saber que é o Lord Aemon, que é um cara que é velho, vai ter uns 50 aí, né, cara? Foi ele que selou, então a história do jogo, tipo assim, o Dorme foi muito recentemente selado, né, cara? É estranho você parar pra pensar isso, né? Pô, aqueles colossos existiam há tão pouco tempo, então, né? A não ser que existissem já antes do Dorme, né? É esquisito, né? Não sei, mano, me parece estranho esse diálogo final. Embora Vander tenha sido o único a derrotar todos os Colossos, muito provavelmente ele não foi o primeiro a tentar. E existem alguns indícios dentro do game que reforçam essa afirmação, como por exemplo, algumas deformidades... E é muito difícil pensar que talvez ninguém tenha derrotado nenhum, né, cara? Isso é muito bizarro. Bom, ou talvez derrotaram e a gente só nunca viu eles. Colossos, né? Indicando possíveis traços de batalhas travadas com alguns outros guerreiros além de Vander. Alguns exemplos disso são Gaius, que possui um dos lados de sua armadura prontamente danificadas, ou até mesmo um dos chifres ausentes do Quadratus. Mas claro, isso é só especulação. Mas parece ter um pico de realidade aí, porque a fala do Dorme no começo do jogo, ele fala, né, mas talvez que essa espada não seja impossível, né? Ele fala num tom de que outras pessoas já tentaram, só que não deu, né? Porque os caras não estavam equipados, né, basicamente. Você, o 10% de Colosso?
Só pelo nome você já deve entender. Essa é uma hipótese que afirma que, após ter derrotado todos os colossos e ter se tornado o receptáculo de Dormin, Vander teria se tornado o próprio 17º colosso. Dá pra dizer, né? Só que isso só pode ser levado em conta se considerarmos que Dormin também é um colosso. Isso nos leva a uma... Só que isso é mentira, né? Porque o Dormin não é um colosso, ele é uma entidade superior, né? Os colossos são parte dele, né? Quase filosófica. Afinal, o que é um colosso? Como um ser se define como colosso? Se pararmos para pensar, Dormin foi dividido em 16 partes. Então ele é o colossão, né, no final. Uma delas formou um colosso individual. Então, teoricamente, a soma de todas essas partes também deveria ser considerada um colosso, se pensarmos por esse lado. Então, na verdade, não existe... Não, mas talvez o colosso seja o receptáculo, não necessariamente... Tipo assim, o colosso é o recipiente, por exemplo, a água tá nesse copo, o Dormin é a água, o colosso é o copo, entendeu? O copo é o receptáculo, não necessariamente a alma é o que tá dentro dele, entendeu? Resposta conclusiva. Eu acho que isso vai do ponto de vista de cada um. Alright. Da hora, hein, cara? E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Esse é o primeiro vídeo de Iceberg que eu precisei dividir em muito duas bom, partes. Hein, cara? Assim, fantástico. Tem a parte 2 ainda. Eu gravo daqui 1, 2 anos, eu gravo. Mentira, gente. Deixa nos comentários se vocês gostariam de ver a parte 2 aí. Quero muito, muito saber de vocês se vocês gostariam disso. E no mais, deixem um like, se inscrevam no canal aí, deixem a opinião de vocês sobre esse fantástico jogo, tá bom? Também entrem no meu canal 2 e vejam o Iceberg lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir. No mais, é isso, né? Espero deixar like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.